Tá todo mundo vendo o slide? Alguém responde aí no microfone, por favor? Sim. Pronto, então vamos dar início. Gente, então a gente vai falar aqui dos dois suportes em relação à crise convulsiva, que vai ser o suporte básico de vida, que a gente já viu, não foi na nossa primeira aula, a distinção dos dois, e o suporte avançado, né? Então, esse SBV na crise convulsiva do adulto, né? No suporte básico. Então, a gente está falando aqui também de atendimento pré-hospitalar, de APH. Então, entendemos que enquanto você fosse profissional do SAMU realmente, né, e fizesse ali um atendimento na hora em que você é acionado, certo? Então, assim, os critérios de inclusão para essa crise convulsiva, como é que a gente pode caracterizar essa crise convulsiva, né? Quais são os achados que a gente tem nesse paciente em crise, né? A gente tem a súbita perda de consciência, acompanhada de contrações musculares involuntárias, cianose, salivação intensa, lábios e dentes cerrados, né? Aí vai ficar naquele movimento. O Charles faz falta, viu? Porque a gente vai ficar o tempo todo saindo para aceitar o pessoal. Andressa. Deixa o slide já assim, tia. A tia iria deixa desse jeito. Desse jeito. Mas se eu fizer assim, vocês estão vendo de novo? Você tá vendo, Reginaldo? Pronto, não, mas eu faço rapidinho, é só colocar essa. Deixa eu só ligar aqui o ventilador. Pronto, então vamos lá, gente. Então, todos esses achados você vai encontrar em um paciente com crise convulsiva, né? Então, perda de consciência, contrações musculares involuntárias, cianose, né, gente? A roxidão, né? Principalmente as extremidades, né? Dedos, orelhas, dedos dos pés, das mãos, salivação intensa, lábios e dentes cerrados, né? A mesma coisa de dente trincado, né? Eventual liberação esfinteriana, caracterizada por incontinência fecal e urinária. Veja só, essa primeira você provavelmente vai encontrar, é mais recorrente esse né? A salivação também, dentes cerrados, a cianose é eventual. Agora isso aqui, ó, a liberação esfinteriana, né, que é a incontinência fecal urinária, ela não é presente em todas as crises, ela é eventual. Você pode ter uma crise convulsiva em que você vai ter essa liberação esfinteriana ou não, certo? Não é obrigatório todo paciente em crise convulsiva ele ter essa liberação esfinteriana, né? Pode ter ou não, mas o principal que caracteriza ele é isso aqui, ó, certo? Essas primeiras características aqui. Isso aqui é certeza. Você tem um paciente durante uma crise convulsiva, tá certo? Na fase pós-convulsiva, né? Então, depois que passa, né, todas aquelas contrações musculares, né, o que é que vai acontecer depois dessa crise, né? Sonolência, confusão mental, agitação, flacidez muscular e cefaleia, sinais de liberação esfinteriana, né? Claro, eventualmente, né, como a gente já falou, informação
de pessoa que presenciou o evento, né? Então, assim, a pessoa, ela demora um pouquinho, ela fica ainda, vamos dizer assim, inconsciente, né? Ali como se estivesse dormindo, até ela voltar. Quando ela torna, né, a consciência dela, quando ela acorda daquela crise, ela está extremamente cansada. Por quê? Contrações, imagine só, né? Você faz ali, você vai para a academia e você faz ali voluntariamente umas 10 repetições, né, em uma sessão daquele músculo, e o músculo ele fica bem estagnado, assim, bem cansado, não é? Você sente mesmo. Imagine só que numa crise convulsiva você tem todos os músculos do seu corpo se contraindo involuntariamente durante alguns segundos ou minutos. Vamos botar aí no máximo que 2, 3 minutos e já é demais, certo? Então imagine isso, é como se você tivesse levado uma surra quando você acorda, né? É uma sensação horrível, a pessoa fica realmente, você sem ter o poder ali de parar, então você fica contraindo toda a musculatura do seu corpo, certo? Então quando ela volta sim com a confusão mental, sem saber direito o que houve, sonolenta, né? Até um tanto agitada, né? Dor de cabeça pode ocorrer, e a liberação esfinteriana, como a gente já viu, presente ou não, certo? Ela não é um sinal que ela recorre em todas as crises, certo? Ela pode ocorrer durante a crise convulsiva ou não, né? Então, acredito que ficou muito claro, talvez até vocês podem ter um conhecido, né? E vocês mesmos já podem ter presenciado a crise convulsiva de alguém. Então, é muito característico da gente saber quando uma pessoa está tendo uma convulsão. Muito fácil de caracterizar, certo? E aí, qual vai ser a sua avaliação primária enquanto profissional, né, de urgência e emergência ali no APH, a gente entendendo que você está na atenção ali pré-hospitalar, né? Avaliar a responsividade. Pessoal, o que é a responsividade? A resposta, né, de fala daquele paciente, ou seja, ele fala, ele consegue responder, ele tem responsividade. Como é que você checa essa responsividade? Pega no ombro do paciente, né, dá aquela balançadinha, pega com firmeza, senhor, senhora, e aí você vai ver se ele responde ou não, né? Então, geralmente, durante a crise, é claro que ele, em estado de inconsciência, as contrações involuntárias, você não vai ter essa resposta, né? Não vai ter essa responsividade. Então, você tem que avaliar a responsividade, aspirar secreções se necessário, né? Manter permeabilidade de vias aéreas. Como é que você faz essa permeabilidade de vias aéreas? Como é que você permite que essas vias aéreas elas estejam abertas para que elas não venham obstruir? Basta você fazer uma pequena extensão do pescoço, certo? Colocando o queixo para cima do paciente, que você tem essa permeabilidade. Você não pode baixar a cabeça dele, né? Porque com certeza vai estar no chão, em uma cadeira, algo assim. Então, se ele estiver em pé, ele vai cair, vai para o chão, e você deixa lá mesmo, e você vai levantar o queixo para poder manter essa permeabilidade, para que ele respire com qualidade, né? Ele precisa de oxigênio, né? Tanto que essas contrações, como em todo o corpo, ela também atrapalha a questão dessa ventilação, a questão da respiração desse paciente. Por isso também não pode demorar muito. Se demorar muito, o paciente fica muito grave, pode até entrar numa parada, né, respiratória e posteriormente cardiorrespiratória, né? Então, manter permeabilidade de vias aéreas, oferecer O2 sob máscara não reinalante de 10 a 15 litros por minuto, se saturação de O2 der menor do que 94. Então, você vai ofertar oxigênio a ele numa máscara não reinalante. Que máscara é essa, gente? Para quem aí tem problema de asma, sinusite, essas coisas, e faz uso de nebulização, né? Aquela máscara, ela tem 2 orifíciozinhos, né? Você fica respirando gasosa, né? A não reinalante, isso dali é vedado, porque você precisa ter 100% do oxigênio. Então, o oxigênio ele vai entrar nas suas vias aéreas, e quando você
expirar, ele só vai se abrir para saída. Então, aquela troca, ela não vai acontecer. A máscarazinha, ela é totalmente fechada. Ela não tem aqueles 2 orifíciozinhos laterais. Ela não é furada, tá certo? Eu acho que vocês já devem ter visto. Depois eu posso colocar imagens que eu não coloquei aqui sobre esses dispositivos, que acho que vocês têm muita curiosidade. Depois eu vou até acrescentar antes de enviar para vocês saberem o que é. Então, ela é vedada, esses orifícios, ele não é aberto. Por isso, daí o nome de máscara não reinalante, porque você não fica reinalando, misturando o ar de fora, né, quando você inspira com o oxigênio. Você é para ter 100% do oxigênio, apenas o que vem da bala, certo? Então, de 10 a 15, certo, litros ali por minuto, se saturação menor que 94. Pessoal, em saturação de O2 acima de 94, tá ótimo, esse é o nosso normal. Mas se a saturação do paciente descer dessa porcentagem aí a gente já tem que se preocupar, porque ele não está tendo uma hematose bem feita. A gente sabe que não pode faltar oxigênio no nosso cérebro, na nossa corrente sanguínea, porque senão você vai sequelar, a gente vai deixar aquele paciente sequelado, né? Então, não pode haver essa interrupção. Então, na hora que baixar de 94, e hoje em dia é muito comum, né? Todos os profissionais praticamente já têm os seus equipamentos pessoais do oxímetro de pulso. No hospital, a gente tem um oxímetro fixo, que é aquele grande, com cabo, né, cheio de fio. Só que hoje em dia a gente raramente usa ele. E também o pessoal aí, né, os profissionais de urgência e emergência móvel, precisa também de um oxímetro, né, que não seja o fixo. Então eles andam até pendurado no pescoço, que nem um pendrive. Eu não sei se vocês também já viram. Vou colocar a imagenzinha dele. Coloca só no dedinho e ali rapidinho ele dá a saturação, quanto é que você está saturando de oxigênio na sua corrente sanguínea. Então é muito simples de aferir essa saturação desse paciente. Só coloca ali no dedinho rapidinho, coisa de alguns segundos mesmo, ele te diz a saturação. Então é muito fácil e todos eles disponibilizam desses equipamentos, né, na unidade básica, tá certo? Então a gente tem que fazer basicamente isso aí, falando de SBV, né? Avaliar a responsividade, aspirar secreções se necessário, manter permeabilidade de vias aéreas, oferecer O2 sob máscara não reinalante de 10 a 15 litros ali por minuto, se saturação de O2 der menor do que 94%, ok? Então, a conduta é essa, né? A avaliação secundária, né? O que é que você vai fazer ali depois daquele primeiro instante, né? Porque essa daqui foi a avaliação primária. E a nossa avaliação, né, depois, vamos dizer assim, de uma certa estabilidade, de você oferecer ali esses primeiros socorros, né? Você vai ficar monitorando essa oximetria de pulso e sinais vitais, então deixa lá o oxímetro no dedinho do paciente mesmo para a gente ficar vendo até ele atingir a porcentagem ali de 94 para cima, né? Ou seja, até normalizar, porque a gente vai querer estabilizar esse paciente, né? Os sinais vitais, né? É claro, então ali depois daquela crise você vai estar olhando pressão, temperatura, respiração, né? Porque durante a crise não dá para fazer isso, por isso que é uma avaliação secundária. Mensurar a glicemia capilar, coletar a história sampla. A sampla, pessoal, o que é? São sinais e sintomas que você pode ver, histórico, medicações que você tem alergia, que o paciente tem alergia, né? Se ele já faz uso de alguma medicação, né, de uso contínuo, né, se ele tem alguma patologia crônica, né, se tem alimentos, se a última hora que eu e tudo, nossa, mas não dá para saber isso dele. Realmente você pode coletar essa história ao acompanhante. E se não tiver esse acompanhante, aí somente realmente quando esse paciente retornar e você poder coletar esse histórico dele, né? Se não tiver com acompanhante, para acompanhante fazer isso, você vai ter que coletar dele mesmo, certo?
e proteger o paciente para evitar traumas, né, adicionais, principalmente na cabeça. Então, durante a crise, uma das poucas coisas que você pode fazer assim, né, é proteger esse paciente para que ele não bata ali com a cabeça, para que ele não se machuque, né? Você pode ali colocar panos, né? Realmente é a gaze acolchoada, que é o material que você vai ter enquanto carro, né, do SAMU, na SBV, falando mesmo do suporte básico, né, então proteger realmente para que não bata em nada, não venha lesionar ali, principalmente a cabeça dele, né, braços, né, então você pode fazer isso para proteção do paciente, né, então essa é a avaliação secundária, monitorar oximetria de pulso e sinais vitais, mensurar a glicemia capilar, coletar a história sampla, proteger o paciente para evitar traumas adicionais, principalmente na cabeça, né? A gente não quer outro problema além dessa crise. É a conduta, né? Aí a gente é falando de SBV, né? Mais uma vez, só lembrando, enquanto profissional do SAMU, realizar contato com a regulação médica e passar os dados de forma sistematizada. Então, você vai prestar ali aqueles primeiros cuidados, vai colocar ele na ambulância, né, do SAMU, vai colocar ele no carro, vai estar prestando isso. Depois que você prestou essa assistência primária e secundária, você liga para a regulação, né? Aguardar a orientação da regulação médica para procedimentos ou transporte para a unidade de saúde. Sempre, gente, é levado para o hospital, mas eles sempre precisam de uma autorização da regulação. Eles não fazem nada só, né? Os profissionais do SAMU, tudo é avisado, tudo é protocolado, eles não podem seguir, eles são orientados, todo passo que eles dão é ordem da regulação. É ordem do médico da regulação que vai mandar ele fazer o transporte para o devido equipamento de saúde. Geralmente é para o hospital, mas às vezes manda, dependendo de como esteja o hospital, essas coisas eles podem mandar para uma UPA, enfim, né? Mas tem que ser avisado. Por exemplo, eles não podem chegar no hospital por conta. Toda uma vida que você pegou ali aquele paciente, você fez aqueles primeiros socorros, você tem que avisar a regulação, qual foi a conduta que você fez e qual é o próximo passo a seguir. Mesmo você já sabendo que ele vai mandar você ir para o hospital, você tem que fazer essa ligação, você tem que contactar a regulação médica, tá certo? Tem que seguir, tá bom? E na SAV, né? Aí já é o serviço avançado, é a USA, né? Qual vai ser a diferença da USA para o suporte básico, né? No caso aqui, a de Iguatu já é a UTI móvel, já é essa avançada, né? Então, isso aqui, ó, tudo repetição. Vocês vão ver, eu nem vou repetir, porque as características, gente, são as mesmas, ó. As mesmas, súbita perda de consciência, eventual liberação esfincteriana, pós-convulsiva, sonolência, confusão mental, agitação. Então, ó, mesma coisa, ele está só caracterizando aqui a crise convulsiva. Então, isso que a gente pode passar, nenhuma novidade. Veja só, a avaliação primária é igualzinha à básica. Então, a conduta deles em relação ao paciente frente a uma crise convulsiva vai ser igual do suporte básico. Avaliar a responsividade, as certo? Aí o que é que vai, vamos dizer assim, o que é que vai mudar, né? Uma das grandes diferenças que a gente viu, né, quando a gente falou sobre os diferentes tipos de carga, de suporte básico e avançado, é a questão dos profissionais e do que você tem ali no carro. Que no caso a USA, você não tem o técnico, né? Você já tem médico e enfermeiro e tem medicações. Podem ser feitas medicações que você tem um médico para prescrever e acompanhar ali mediante alguma reação e reverter a situação. Na básica, você não tem medicações, você não tem médico nem enfermeiro, você só tem técnicos ou auxiliares de enfermagem e socorristas, certo? Então, a avaliação secundária permanece a mesma também. Monitorar ritmo cardíaco, oximetria de pulso, sinais vitais, avaliar a glicemia capilar,
coletar histórias amplas, proteger o paciente para evitar traumas adicionais, principalmente na cabeça. Até aí nenhuma novidade. Aí agora a gente começa com a novidade. Essa é a diferença que a USA tem do suporte básico. Essa é a diferença que a equipe da UTI móvel tem em relação à unidade básica, ao suporte básico, né? Então, ele vai instalar acesso venoso periférico, porque a gente sabe que pode ser feita medicação para controle dessa crise, e no suporte básico você não vai ter, então você não pega acesso, certo? Não tem a necessidade de você pegar acesso venoso periférico. Então, você já vai pegar acesso, né? Sendo suporte, falando de suporte avançado, né? E como é que vai ser essa abordagem medicamentosa? Só pode ter na USA. Na básica não se trabalha com medicações, não tem médico para poder prescrever medicação. Então, essa abordagem medicamentosa você só vai ter no suporte avançado, né? Então, como é que vai ser? Oferecer o O2, né? Suplementar mais uma vez na máscara não reinalante, se saturação de O2 menor que 94, né? Aí nenhuma novidade. Deve ser iniciado o uso de medicamentos apenas nas crises com duração superior a 5 minutos. Pessoal, uma crise convulsiva ela não pode demorar muito, porque aquelas contrações musculares involuntárias, elas realmente causam uma interrupção ali até na circulação, que ele chega em todo o nosso organismo, da circulação sanguínea, e quando isso é interrompido, né, diminuído, você começa a ter aí perdas, né, pode evoluir para uma parada, que é muito mais grave. Então, se essa crise, ela persistir, ela tiver, porque assim, ela não dura muito. Uma crise convulsiva é algo muito rápido, elas são assim, segundos, no máximo, 3 minutos, e 3 minutos já é muita coisa. 3 minutos convulsionando é muita coisa. E para você ver como realmente ele tem perdas ali, ele tem déficit em relação ao oxigênio, que eles apresentam cianose. Apresenta cianose de extremidade, ou seja, ali onde está roxinho já é onde está faltando oxigênio. É uma evolução muito rápida, né? Então, passou de 5 minutos, é um paciente muito grave. Podemos dizer que é uma crise convulsiva já, assim, grave, de uma grande importância, onde você vai ter que entrar ali com medicação. Não tem como esperar mais, né? Porque senão o paciente também evolui para algo pior, então para óbito muito rápido, né? Então, na crise com duração superior a 5 minutos, o que é que vai ser administrado? A primeira droga de escolha é o diazepam. Diazepam 10 miligramas, né, endovenoso, né, para o controle dessa crise. E ela vai poder fazer 3 doses de diazepam. Você vai observar, vai fazer a primeira dose, vai ver se vai passar aquela convulsão. Se não passar, se ela persistir, você vai fazer uma segunda dose, mais 10 miligramas, endovenosa, né, de diazepam, né. Se você está fazendo, você só vai repetir mais 2 vezes, ou seja, você vai poder fazer 3 doses de diazepam, no máximo, certo? E se tia, mas ainda não passou a crise, né? Se a crise não cessar, após essa dose máxima, após essas 3 doses, após essas 30 miligramas de diazepam, né, entre 10 e 20 minutos do início do atendimento, você vai realizar a conduta do estado de mal epilético. Agora a gente vai definir aqui o que é esse mal epilético. Pessoal, é uma epilepsia mais grave, né? É uma convulsão que ela vai durar mais de 30 minutos, ou então você vai ter crises sequenciais, onde a pessoa não tem um retorno de consciência. Porque, assim, quando a crise cessa, né, como a gente viu aqui anteriormente, ela não volta àquela responsividade imediatamente. Não é parar de ter a crise e ela já acorda. Não, ela volta sonolenta, ela ainda fica um pedaço lá inconsciente, até ela ter aquele retorno de responsividade. responsividade. Você vai observar, vai fazer a primeira dose, vai ver se vai passar aquela convulsão. Se não passar, se ela persistir, você vai fazer uma segunda dose, mais 10 miligramas, endovenosa, de diazepam, né, para o controle dessa crise. E ela vai
abordagem, tendo uma crise atrás da outra, sem ter a responsividade de volta. Ela não torna a consciência, ela fica ali naquele estado como se estivesse dormindo, né? Ela fica ali inconsciente, aí pá, começa outra crise, e fica tendo crises sequenciais. Ou seja, ali a oxigenação, os sinais vitais dela, tá tudo instável, né? Ali vai faltar oxigênio, ali já passa a ser uma crise diferenciada, uma crise muito grave, né? Daí a importância de você entrar com a abordagem medicamentosa, porque apenas você esperando, suplementando o O2, né? Desobstruindo aqui as vias aéreas, fazendo a permeabilidade de vias aéreas, não vai adiantar. Ou você coloca a droga para ela conter esse mal epilético, porque é algo bem mais grave, ou então ela pode evoluir para um óbito, evoluir para uma parada, né, respiratória, depois cardiorrespiratória, óbito. Então é algo muito rápido. Se você não souber essa abordagem, não souber qual medicação utilizar, né, os meninos, ano passado, quando a gente via, né, eles questionavam o seguinte: ai tia, mas por que a gente está aprendendo isso? Né? Se na avançada nós não estamos lá, se quem vai fazer isso aí é o enfermeiro. Mas lembre-se que nós estamos vendo aqui uma abordagem quanto a pH, mas existe a abordagem intra-hospitalar. Se você for um técnico de urgência e emergência, sabe quem sabe essas doses aqui, qual a medicação, a primeira medicação de escolha? É você que a gente está vendo essa abordagem aqui pré-hospitalar, que a intra não está conhecimento, não é porque na USA tem um enfermeiro, não sou eu que vou saber, não sou eu que vou fazer, e você não é preciso saber, nunca é demais. E se você pegar uma emergência de um hospital, quem vai fazer nem é o enfermeiro vai estar lá na triagem, vai estar fazendo triagem, chegar a emergência dessa, que ele vai ser acionado a sair de lá quando chega, que aí toda a equipe tem que estar junta, mas é você. Se você souber o que é, qual é a medicação, qual é a dose, você já vai preparando sem nem mesmo um médico e enfermeiro, tá? Porque você sabe qual é o protocolo, você sabe qual é a droga de primeira escolha. Então isso é muito importante, mesmo que você não trabalhe numa USA, existem outros equipamentos de saúde que trabalham com urgência e emergência, e você precisa saber dessas coisas, certo? Então, assim, a gente está falando que você tem esse conhecimento, pois você pode trabalhar em outros equipamentos de urgência e emergência, tá certo? Então, o mal epilético, ele é caracterizado por uma crise convulsiva, né, por mais de 30 minutos, ou então pequenas crises sequenciais, uma crise atrás da outra, inconsciente ali, sonolento, depois começa outra crise, uma crise atrás da outra, ininterrupta. Então, isso é muito grave. Isso só vai parar com a abordagem medicamentosa. Então, a sua droga de primeira escolha é o diazepam, 10 miligramas endovenoso lento. Você pode fazer até 3 doses dela, você pode repetir mais 2 vezes. O máximo do diazepam, 30 miligramas. Não deu certo, o paciente continuou convulsionando. Qual vai ser a segunda dose? A segunda medicação, fenitoína, certo? Fenitoína, de 15 a 20 miligramas por quilodose. Por que é importante você ter um médico aí, né? Porque quando já passa para a fenitoína, para o fenobarbital, vai ser as miligramas por quilodose. Esse cálculo é muito rápido, você não vai parar para ir fazer esse cálculo. O médico, ele olha ali no olho, se não tiver um acompanhante para dizer quantos quilos aquele paciente pesa, ele vai olhar ali no olho, fazer uma base, é 40, 50, 60 quilos, e vai fazer um cálculo rápido para lhe dizer já só a diluição que você vai fazer, né? Você vai fazer fenitoína, passa 5 para 20 de diluição, né? Passa 5 para 200 de soro. Então, ele já administrar. Então, o diazepam não deu certo, com o máximo de 30 miligramas, né? Você vai partir para a fenitoína, 15 a 20 miligramas por quilo dose, certo? Endovenoso também. Em acesso de grosso calibre, né? Aí a gente já opta não mais por um periférico. Se é um paciente grave assim, você já vai tentar um de grosso calibre, né? Pode até optar pelo carotídeo.
Por que ocorrem as crises convulsivas? É uma interrupção, vamos dizer assim, um mau funcionamento realmente do seu sistema neurológico. Algumas pessoas já nascem, então desde criança já apresenta essas crises, ou então tem gente que só na fase adulta que vai apresentar, assim, vai desenvolver, né? Nós não sabemos o porquê, mas é um mau funcionamento, né? As sinapses, elas não ocorrem de maneira normal, essa transmissão, não é? De um sinal de um neurônio para outro, e ocorre esse mal, né? Essa epilepsia que a gente chama, essa crise convulsiva, né? A pessoa pode... E tem também convulsão por outros fatores, uma febre muito alta, a gente também pode chegar a essa convulsão que apresentam também crise convulsiva. Então, assim, é um mau funcionamento. Nós ainda não temos uma explicação, né, de por que isso, mas tem gente que tem esse mau funcionamento e desenvolve essas crises convulsivas, certo? Com o uso da fenitoína, você já tem um acesso de grosso calibre. Como é um paciente grave, né, aí se você já quiser mais viáveis que a gente utiliza para grosso calibre, né? E a infusão dele vai ser o que? Ele já disse, 250 a 500 ml de solução salina, ou seja, o soro fisiológico, né? E pode ser adicionado, né, mais uma dose, né, de 5 a 10 miligramas por quilo após 20 minutos de atendimento. E se ainda assim essa crise ela não cessar, né, aí você vai ter o uso do fenobarbital, né, se a crise após a dose máxima de fenitoína, né, incluindo essa dose adicional, não funcionar, você vai utilizar o fenobarbital, né, em solução aquosa, a dose de 10 miligramas repetindo mais uma única vez se necessário. Nos casos de abstinência de fenobarbital, né, por interrupção de tratamento, essa é a droga de escolha antes da fenitoína. Às vezes também acontece, pessoal, uma crise dessa, porque a pessoa já faz uso da medicação e parou, né? Se ela já faz o uso do fenobarbital, você pode colocar ela antes mesmo da fenitoína. Pode ser a sua segunda droga de escolha, só que para isso você precisa ter essa informação. Se ele tem um acompanhante, o acompanhante sabe ele dizer que ele faz uso dessa medicação, mas parou, aí a equipe ela já vai colocar logo o fenobarbital. Mas se não existe essa informação, aí vai vir primeiro a segunda droga de escolha, a fenitoína, e a terceira, por último, o fenobarbital, certo? Mas se você tivesse informação, você já pode utilizar o fenobarbital, que é a medicação que eles fazem uso para controle das crises mesmo, certo? Então, esse é o principal diferencial da USA, né, da equipe avançada para a base. Contínuo, né? Considerar suporte ventilatório. Você já tem que colocar ele, né, num suporte ventilatório melhor, colocar até uma máscara de Venturi, não mais aquela óculos, não é? Ou então essas máscaras não reinalantes, né? Porque vai vir mais oxigênio para aquele paciente. Então, é um paciente muito grave. Então, você precisa estar ofertando uma assistência maior, né? Glicose a 50% endovenose e glicemia menor do que 60%. Então, veja só, você tem todo um distúrbio metabólico. Tanto falta oxigênio, como pode baixar a glicose, a pessoa ela fica totalmente sem energia. As duas coisas que nos fornecem energia para que a gente viva com qualidade, realize as nossas atividades, é o oxigênio e a glicose. Quando você tem a interrupção, você tem uma crise muito grave dessa, acontece logo esse distúrbio, né? Tanto o oxigênio, ele é interrompido a sua passagem, né? A sua oferta, por uma questão das contrações involuntárias, né, musculares, e da glicose você também pode ter essa baixa aí, causa todo esse distúrbio, né, causando toda essa instabilidade metabólica e em sinais vitais.
Então, ofertar a glicemia, por isso que também é olhada a glicemia capilar desse paciente, se for menor do que 60, que já é considerada hipo, você já coloca aí uma glicose nele. Então, tudo isso você pode fazer na avançada, coisa que no suporte básico você não tem. Você não tem essa abordagem aqui medicamentosa, certo? Realizar contato com a regulação médica para definição de encaminhamento e ou unidade de destino. Então, igualmente como o suporte básico, né, mesmo tendo médico, a regulação ela é informada de tudo. Mesmo que você saiba que é para levar para o hospital, a regulação precisa ser informada de qual protocolo você utilizou, o que você fez e para onde você vai levar. O que faz esse contato? É eles têm no território mesmo, na base do SAMU, eles têm um monitor assim, que parece um caixa rápido, parece um caixa eletrônico, sabe? Tem uma tela assim, com um tecladinho, que é onde eles recebem todos os chamados e tudo, mas durante esse transporte, eles também fazem essa ligação, né, por celular mesmo, e informam, né? Eles têm essa telefonia para estar fazendo isso, é primordial. Nem que você faça só depois que chega no hospital, mas a regulação ela precisa ser informada. Você não pode fazer o atendimento sem informar a regulação. A regulação é a base de tudo, ela tem que saber ali o que você fez e o término do caso também. Então, tanto o início, quando você sai ali para assistência, você presta assistência, e quando você entrega o paciente ali aos cuidados da equipe do hospital, o que você fez e tudo, eles vão anotar tudo. O sexo, idade, possíveis causas, aonde foi, todos aqueles indicadores que a gente viu na aula passada, que o SAMU utiliza, ele pega tudo de cada paciente. E quem pega isso, quem faz todo esse protocolo burocrático, né, de papelada, de perguntas, de informações, é a regulação. Então, daí eles têm que ser muito bem informados, né, deles saem tudo isso. Gente, aí só uma coisa, se você for leigo, se você, assim, tiver em casa e tudo, e você não pode, né, olhar isso aqui, ó, vamos voltar lá para a básica, você não pode olhar aqui, ó, não tem como olhar a saturação, não tem como ofertar oxigênio, e aí, Canaço, o que é que eu faço, né, tem gente que se desespera, não é uma cena muito bonita de se ver, algo assim chocante, principalmente quem vê, assim, a primeira vez, se assusta muito, né, que realmente é uma cena um tanto assustadora. Mas aí, durante a crise, o que é que você faz? Gente, você não pode fazer nada. Tem gente que até pergunta, mas que eu não posso nem lateralizar a cabeça daquele paciente, que ele vai estar com aquela cialorreia, né, vai estar com a salivação excessiva. Mas, gente, durante a crise, além de poder proteger, essa é a única coisa que você pode, proteger ele para que ele não bata em outras coisas, não venha lesionar a cabeça, membros. Então, se você travesseiro ali ao redor, almofadas, né, embaixo, se não for muito alto, né, que você não pode estar movendo, não pode mover, fazer nada durante a crise, na cabeça dele, lateralizar, se a mão, o braço estiver batendo em perna, de cadeira, de mesa, em sofá, afastar os móveis e deixar ele ali à vontade. Após passar a crise, é que você vai colocar ele em posição lateral de segurança, justamente por conta para ele não broncoaspirar aquela secreção que ele fica produzindo durante a crise, e você vai acionar, né, o SAMU, né? Então, se você puder levar rapidamente ele para, depois da crise, assim, né, levar ao hospital e tudo para ele ser assistido, mas durante a crise, então, é mito, gente, tudo isso que dizem assim, tem que colocar uma colher, tem que puxar a língua, tem que colocar um pano entre os dentes, dentro da boca, que é porque às vezes acontece dele morder a língua e aí mistura o sangue, vai sangrar, né? Porque essa é uma contração involuntária, como você não tem aquele poder, ela é muito forte. Então, nada de você colocar dedo seu, porque você vai realmente ter ali uma grande lesão,
né? Você tem que se proteger. E nada de querer separar. Porque a gente viu aqui o que é que acontece. Uma só das características, ó, lábios e dentes cerrados. Tá cerrado. Ele tem uma força ali que ele não controla, tá certo? Então, não tente separar. Tem gente que às vezes se assusta porque vai ver aquele sangue, ele fere a própria língua e vai misturar aquele... Você não vai fazer nada disso. Você vai esperar a crise passar, você não vai conseguir abrir, ou então você vai ter problemas aí de cortes, né, assim, de você se expor ao risco, e a gente sabe que a proteção do profissional de saúde, ela é primordial, então não façam isso, tá certo? Tudo isso é mito, esse negócio de querer separar, puxar a língua, botar uma colher, fazendo isso que você não faz nada disso, é? Oi. Renata, Nunca vi. Toda crise, eles ficam assim de boca fechada, porque fica contraindo. Eles ficam contraindo o tempo todo. Toda a musculatura e a boca, ela também serra. É como se ele desse uma mordida forte. Então, essas assim, com a boca aberta, eu nunca vi, não. A Reginaldo, né? Nunca vi. Reginaldo sempre ele com a boca cerrada. Oi, Laura. O negócio de puxar a língua não é em caso de choque? Se a pessoa levar um choque muito forte, alguma coisa assim? Não, mas choque você também. Nada que você faz assim para se expor, de puxar a língua, nem durante, por exemplo, o choque, né? Você pode lateralizar. Lateralizando, aquela língua ela já vai cair ali, ela não fica ali para trás, ela vai lateralizar por si só, desobstruindo aquelas vias aéreas. Então, você não tem essa história de puxar, nem durante a convulsão, porque a pessoa fica ali, né, deitada em decúbito dorsal, né, realmente que a gente chama, né, de papinho ali para cima, e quer puxar porque acha que a língua cai, tudo, você não faz nada. Nem puxa a língua, nem após. O que é que você vai fazer? Colocar em posição lateral de segurança. Automaticamente aquela língua ali, ela já vai lateralizar, né? Você já vai ter uma ventilação melhor, você já vai desobstruir aquelas vias aéreas. Então, nada disso de puxar a língua. Tem gente já vi história até de colocar alho na boca da pessoa. Alho na boca e querer colocar um pano para separar. Nada disso é conduta. Toda a conduta correta, vocês viram aqui. Isso aqui que a gente acabou de ver. Você faz isso aqui na avaliação primária, secundária, enquanto a pH. Aí aqui na U. Você já agilizar, né? Você saber qual é a droga de escolha e ir fazendo, entendeu? E todo esse protocolo leigo, então, se você estiver em casa, é após a crise cessar. Eu não sei se o Lucas lembra, mas um dia, tipo, a gente tava no negócio do protagonismo, né? Aí a gente foi almoçar fora, porque era protagonismo, não tinha nada na escola. Aí eu sei que um senhorzinho começou a ter uma crise convulsiva lá na lanchonete que a gente tava almoçando. Menino, mas quando você começou a explicar, eu fiquei pensando, tipo, será que eu podia ter feito alguma coisa por ele? Porque naquela hora, tudo que fizeram foi, tipo, segurar ele e ligar pra ambulância, alguma coisa assim. Só que eu mesma não fiz nada. Mas é isso, Laura. E não é segurar no sentido de querer conter a crise. Por exemplo, ele vai ficar contraindo, né, o tempo todo. Não é tentar interromper aquilo. Você não consegue. É deixar a convulsão acontecer realmente. Mas segurar no sentido de proteger. Para que ele não bata a cabeça, para que ele não caia no chão. Você pode ali ficar perto, assistir, sustentar aquela pessoa sem tentar conter a crise, que é diferente, tentar interromper aquela. Para conseguir conter isso, como o próprio nome já diz, a involuntária, ela vai cessar por si só. Você não vai conseguir fazer com que ela pare. E realmente, após essa crise, lateralizar, fazer esse tipo de coisa, acionar a emergência então. Mas durante a crise, a gente não pode fazer praticamente nada assim, além de proteger, fazer isso aí com o paciente realmente. Não tem. Tudo isso que vocês já ouviram falar de colocar a colher, colocar um pano,
alho, enfim, eu já ouvi tanta coisa. É errado, tá certo? A gente não faz isso. Depois da crise, você lateraliza a pessoa e você segue para o hospital, segue para urgência e emergência. Se você não tiver como levar, aciona o SAMU, que o SAMU também toma essa providência para o transporte, tá certo? E vai poder monitorar esse paciente até lá, olhando a saturação, ofertando O2, enfim, né, protegendo aí da melhor maneira. Que no caso aí a gente falando da básica, né, porque em acopiar é a básica. Então é isso que vai poder ser feito, medicação só no hospital, entendeu? Mas é isso mesmo, Laura, você vê, infelizmente você se sente assim, né, impotente, você diz assim, meu Deus, mas você não, durante a crise você não pode fazer nada. Realmente a conduta é essa, é esperar passar e ir acionando, né, a emergência, né, isso aí, depois nada disso. Entendeu? É realmente uma situação, você se sente assim, impotente, né? Que você fica vendo ali e parece que você está assistindo uma coisa ruim sem poder fazer nada. Mas essa é a conduta, realmente não há o que se fazer durante a crise. Laura? Amada? Está aí? Meninos? Olha, meu Deus, se calaram? Chega. Pronto. Deixa eu tirar aqui. Pronto, vocês entenderam, gente? Pronto, gostaram da aula? Foi proveitosa, né? Foi muito bom. Olha, só entrou mais gente.